A manchete é: campanha de Sérgio Moro busca distância de Kim Kataguiri. Depois daquele papelão lá do Flow. Essa é a história de novo. Ao pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Sim, tudo tem a ver com a participação do Kim Kataguiri no fatídico episódio 545 do Flow Podcast, que a essas alturas já foi apagado dos canais deles. Cara, a grande dificuldade é o seguinte, vamos falar sobre debate público. A esquerda eu acho que teve muito mais sucesso em se colocar como monopolista das virtudes do que a direita. Eu acho que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, em colocar como o discurso raso do Lula. Qual que é o discurso do Lula no Podpah? Pobre vai comer picanha. É o mais quem é de direita defende interesses do mais rico, quem é de esquerda defende interesses do mais pobre. Como se a gente fosse simples, separar numa dicotomia tão rasa e superficial assim. Como se você não tivesse gente bem intencionada na direita e na esquerda que quisesse os mesmos fins, só que por meios diferentes. Né? Então eu acho que a grande diferença é essa, que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como virtuosa, em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, do que a direita. E aí, minutos depois, quando o monarca pede a legalização de um partido nazista no Brasil, o Kim ganha a chance de mostrar aí as virtudes da direita. Se saiu com essa. Ao pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Para não restar dúvidas. Ao pesado Você acha que é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. É só uma palavra, né? Acho. Quem diria que teria tantas consequências? Aí os defensores do MBL e do Kim Kataguiri dizem que a coisa foi retirada de contexto. Só que assim, a gente tem alguma dificuldade, né, para imaginar em que contexto uma coisa dessas pode ser aceitável, principalmente quando você lembra que o MBL nunca foi assim um defensor da liberdade de expressão irrestrita. Esses caras são os mesmos que estavam tentando criminalizar exposição em museu, apelando para falsas acusações e para um certo pânico moral. Não dá para dizer que o MBL é defensor da liberdade de expressão irrestrita. Longe disso. Muito se fala, aliás, né, sobre a violência, sobre o discurso de ódio do Bolsonaro, que diz lá que quer metralhar a petralhada. O Kim Kataguiri será que é muito diferente? Porque ele já falou em tiro na cabeça do PT, do alto de um carro de som, no meio da Avenida Paulista. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Talvez, e só talvez, o Kim tenha conseguido conciliar a imagem de bom moço com o discurso de ódio que ele faz sim, por tempo demais. Só que aí é aquela coisa, né? Não dá para enganar todo mundo o tempo todo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. O deputado Kim Kataguiri disse que a decisão do PGR tem cunho político, que vai colaborar com as investigações. Alegou que fez um discurso antinazista e que defendeu que o nazismo seja repudiado com veemência no campo ideológico para que as atrocidades nunca sejam cometidas novamente. Desconte a lógica ou a falta desse último argumento aí, né? Para acabar com o nazismo, você precisa meio que ressuscitar o nazismo, porque é basicamente isso que o cara está dizendo. Então assim, desconta isso e se concentra na outra parte, essa outra parte. O deputado Kim Kataguiri disse que a decisão do PGR tem cunho político. Nisso ele pode ter razão. A Procuradoria-Geral da República, você sabe, tem passado pano para os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro comete aí a rodo, dia sim e dia também. E aí, para fazer isso, a Procuradoria-Geral da República tem sim que tolerar muito discurso de ódio por parte do presidente. Ou seja, a PGR, a Procuradoria, fica assim com uma fama de quem passa pano. Como é que eles vão tentar aniquilar essa fama? Como é que eles vão tentar lidar com isso? Perseguindo um outro alvo. No caso, o Kim Kataguiri. Mas aí também, o Kataguiri que se vire. O cara é político, devia ter feito um cálculo político para saber quais seriam as consequências do que ele falou. Ele já fez 2 videozinhos, tentando se justificar. E eu disse se justificar, não pediu desculpas não, hein? Tá aí o primeiro vídeo. O que eu disse é o seguinte:
A melhor maneira de rechaçar, de repudiar, né, essa ideologia nefasta, monstruosa, é justamente você criando a rejeição social, cultural, é fazendo com que essa ideia seja inadmissível por meio do debate. Não teve em nenhum momento nenhuma defesa de nazismo, nenhuma defesa de existência de nazismo. Pelo contrário, não tem ninguém que tenha um posicionamento pró-Israel, mais pró-Israel dentro do parlamento do que eu. E até é engraçado ver gente anti-Israel, né, me chamando agora de antissemita, me chamando agora de nazista. Pra ser justo, o segundo videozinho dele até contém um pedido de desculpas, mas assim, ele pede desculpas por não ter rechaçado a fala do Monark, aquela mesma fala com a qual ele concordou. Então não é que ele não rechaçou o suficiente. Falhei, né, em representar a comunidade judaica como deveria, em ser mais incisivo, em ser mais duro. É um discurso que faz com que os judeus se sintam ameaçados, se sintam ofendidos, e que por isso deve ser repudiado veementemente. E por não ter essa postura incisiva, eu me desculpo. Por não ter tido essa postura, eu peço desculpas, né? Agora, não dá para me acusar de ser nazista. E é bom que ele faça mesmo o melhor dele para tentar reverter a situação. Não só por ele, mas pelos aliados dele. Tenta lembrar aí, faz pouquíssimo tempo que o Sérgio Moro aliás ainda está, devendo para o Brasil uma explicação sobre a participação dele na Álvares e Marçal, aquela consultoria que, entre outras empresas, atendeu ao Odebrecht, construtora que se ferrou na Lava Jato e sobre a qual o Moro teria muitas informações privilegiadas. Aí, quando o Sérgio Moro quer tentar explicar lá os negócios dele, ele aparece ao lado de quem? Do Kim Kataguiri numa live. E assim, não por acaso, o Kataguiri se esforça muito para fazer propaganda do Sérgio Moro, até mesmo naquele infame Flow 545. Se fosse, sei lá, Não, mas não é. Não tô falando que ela apoia o Lula incondicionalmente. Se fosse, Eu tô falando que eu se sou fosse contra Moro e Bolso- Bolsonaro, você vota em ninguém. Moro, eu voto em todo mundo contra o Bolsonaro, gente. Gente, o MBL está trabalhando pela candidatura do Sérgio Moro desde que se desencantou com o Bolsonaro, que aliás também ajudou a eleger. Não é de hoje, não. Deputado, o que representa a filiação do juiz Sérgio Moro a um partido político e a sua entrada no tabuleiro eleitoral de 2022? Bom, acho que sem dúvida nenhuma dos candidatos à terceira via é o que tem a melhor arrancada, né? Aquele que sai. Inclusive, acho que teve ontem uma pesquisa da Quest mostrando que ele se consolida, pelo menos no primeiro momento, como o nome mais viável, né, da terceira via. Esse vínculo tá tão estreito, mas tão estreito, que o Kataguiri, ele pretende ou pretendia se filiar ao partido do Sérgio Moro já em março, só que parece que deu ruim. Olha lá. Partido de Moro pode barrar a filiação de Kim após declarações sobre nazismo. Quem diria, né, que os aliados iam escantear o cara no exato momento em que ele se enrolasse? No texto, a declaração de Kim Kataguiri sobre o nazismo pode barrar sua filiação ao Podemos, partido do pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, atualmente filiado ao Democratas. Ele anunciou na semana passada que migraria para o Podemos na janela partidária de março. Só que integrantes da legenda adiantam que a medida pode ser revista diante da gravidade das declarações. Aí o texto, que é do Lauro Jardim, no O Globo, segue com o posicionamento de duas figuras muito importantes, não apenas para o Podemos, mas, claro, para a candidatura do Moro. São dois lá mestres da candidatura do Moro, ambos do Paraná, né? Olha lá, ó. O senador Álvaro Dias diz: não dá para saber se ele vai mesmo se filiar ao Podemos diante da gravidade das declarações. É muito grave, tem que investigar, ouvir a posição dele. Não dá para aceitar esse tipo de comentário infeliz. E o senador Oriovisto Guimarães completa: é um absurdo. No Podemos ninguém compactua com isso. É uma coisa do século passado e ninguém defende isso. Sacou, né? Não apenas os caras não endossam a justificativa ou pedido de desculpas ou sei lá o que do Kim Kataguiri, como também apoiam a investigação do que quer que ele tenha feito. E o candidato a presidente, o Moro, nessa história? Cadê? O nazismo é abominável e inaceitável em qualquer circunstância. É um crime e uma ofensa ao povo judeu e a toda a humanidade. Não há mais lugar no mundo para o ódio e intolerância. O Moro não menciona o nome do Kim Kataguiri, mas ele toma alguma distância da fala do aliado, dá pra ver aí, né? E é o que ele tem que fazer mesmo, pelo bem da própria candidatura. Olha como a coisa tá repercutindo até mesmo na mídia hegemônica, que costuma ser bem legal com o Sérgio Moro. Olha lá, ó. Aliado de Moro, Kim diz que a Alemanha errou ao criminalizar nazismo.
Isso aí é no Valor Econômico e note que meteram o nome do Moro logo na manchete, né? Então sim, a campanha do Moro tem razões para se preocupar e para buscar manter alguma distância do Kim Kataguiri, ao menos publicamente, nos bastidores, Deus sabe o que acontece. O que não dá é para defender o cara de público, porque é muito difícil e sempre se corre o risco de parecer meio ridículo. Olha aí, se o defensor da descriminalização das drogas não é tratado como traficante, o defensor da descriminalização do aborto não é tratado como assassino, reticências, porque um defensor da descriminalização do nazismo deve ser Jesus Cristo, visto como nazista. Observação, sou contra as 3 descriminalizações, Fael Fernando Holliday. Pois é, o parceiro do Kim Kataguiri no MBL tenta defender o Kim, mas veja que nem ele assume a postura do Kim de defender legalização de partido nazista, etc e tal, né? O Kim Kataguiri tá aprendendo a lição. Em política, a rejeição é o caminho mais rápido para a solidão. Os queimados serão abandonados. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.